Boa noite. Vamos começar daqui a pouco mais uma live com a Erlanger, essa noite com Ilona Szabo. Ela, se eu fosse ler aqui a ficha dela, ia passar um tempo enorme. Mas ela é mais conhecida por ser fundadora do Instituto Garapé, que cuida de políticas públicas voltadas especialmente para segurança e drogas. Ela também se tornou uma pessoa muito importante no campo da defesa da democracia. Em 2020, ela foi eleita entre os 50 maiores pensadores do mundo. É uma pessoa que tem que ser ouvida nesse momento. Nós vamos falar no final da entrevista sobre o livro dela, A Defesa do Espaço Cívico, mas ela tem muito a dizer sobre as questões que nós temos enfrentando além do risco da democracia, que é um fenômeno que, como ela vai mostrar para a gente, não é um problema só no Brasil. A democracia está atacada no mundo todo. Ela já entrou. Se você puder solicitar aí, do ramo. A Ilona está no Canadá. Ela estava como fellow em Columbia University e agora está refugiada da pandemia no Canadá. Boa noite, Ilona. Tudo bem? Tudo bem, Elângela, como vai? Então, esse como vai hoje em dia, tudo bem? A gente sempre fala protocolarmente, né? Porque mesmo quem esteja bem individualmente, é impossível estar bem com o entorno que a gente tem. É isso aí. Ilona, aqui tem um pedágio, que eu nunca pego a pessoa a partir do que ela é. Eu sempre peço para contar a infância, como é que era a sua família, como é que foi a sua formação acadêmica, como é que você apareceu aí no mundo. Bom, enfim, é uma longa história, mas primeiro, obrigada pelo convite de estar batendo esse papo. Acho que é super importante nesse momento que a gente está tão distante, né, e aproximando mundos e interagindo como a gente pode, né? Enfim, eu sou friburguense, sou da Serra. Enfim, nasci em Friburgo, meus pais moravam em Niterói, mudaram para lá, porque meus avós maternos, que são húngaros, daí vem esse nome, né? Ilona, resolveram, enfim, já estavam lá na Serra e resolveram ajudar meus avós num hotel que eles tinham, cuidando lá. Enfim, meus avós já ficando mais velhinhos, mais idosos. Nasci com, acho que, o privilégio de crescer num lugar seguro. Erlanger, eu acho que isso fez muita diferença quando eu mudei para o Rio, anos depois. Então, minha infância e minha adolescência foram protegidas, enfim, classe média, mas eu não tive nem medo e nem necessidade, né? Mas, ao Uhum. mesmo tempo, meus pais, acho que o meu entorno era muito consciente, mesmo numa cidade como Friburgo, de quem tinha menos. Eu acho que isso também foi uma família que sempre olhou para além do umbigo, tá? Uhum. Fui fazer um intercâmbio, escolhi um lugar bem diferente, que eu acho que também marca um pouco depois a minha percepção desse mundo que a gente vive hoje. Eu fui para a Letônia, tinha a opção de ter ido para os Estados Unidos e fui para a Letônia não por questões dos meus avós, enfim, óbvio, o leste europeu era interessante, mas era muito porque eu queria viajar para o leste e para o oeste. Basicamente, era pós-queda do Muro de Berlim. E eu sempre tive essa vontade de conhecer outras culturas. E falei, bom, vai ser ótimo, porque eu não sei nada desse país, eu quero viajar para os dois lados. E assim foi. E de lá eu fui para o Rio, já cursar a faculdade, comecei a trabalhar, enfim, aquela história também da... Sempre quis ter minha independência, então estava morando no Rio, saí de casa, falei, bom, se não posso de cara me custear inteira, pelo menos vamos ajudar aqui, né? Fui galgando a independência. E para mim foi um choque. Eu acho que daí eu acho que as escolhas, por coincidência mesmo de vida, eu dava aula de inglês inicialmente, uma aluna que eu pedi para olhar no meu currículo me chamou e montou uma entrevista surpresa, então eu acabei entrando no mercado financeiro, fiquei quase 5 anos em banco de investimento, mas sabia que eu não pertencia ali. Mas foi muito importante porque eu vi, já com esse choque da cidade partida, quanta gente não conhecia esse outro lado do Rio, né? E eu perguntava, bom, mas quem é que vai me levar para conhecer aquele lado ali, que está bem aqui na nossa cara? Então, não é para que você quer ir lá, né? Então, assim, tinha uma angústia minha de que eu vi num lugar que eu podia transitar. Nunca tinha tido um problema de não poder ir a um lugar em Friburgo ou não. Depois eu fui morar num país que tinham dois mundos, né? E que estavam tentando se aproximar. E o Rio, para mim, era, bom,
eu preciso cuidar dessa angústia e entender mais. E aí, assim, a chave aqui para a gente virar a página para as escolhas que acho que determinam a trajetória foi uma amiga que me levou, uma amiga muito querida, Ana Flora, que me levou a visitar o DEGASE, que é, enfim, um sistema de medidas socioeducativas, né? E ela fazia festas de aniversário, ela trabalhava na Secretaria de Direitos Humanos, e eu fui com ela, ainda trabalhava em banco, e aquilo foi muito impressionante para mim, porque, eu vi a cor de quem está preso, né? Eu vi a classe de quem está preso, e eu conversei, foram algumas visitas depois que eu acabei fazendo, e eu entendi assim, não temos chance de mobilidade social nesse país. E eu entendi o casamento da desigualdade com a violência, e daí foi enfim, vieram as minhas outras buscas. Eu resolvi fazer um mestrado fora, consegui uma bolsa na área de conflitos de estudos de conflito e paz, e acabei entrando na minha volta aí para o Viva Rio com o Luke Dowd, na época que trabalhava com crianças do tráfico. Enfim, tiveram outros incidentes nesse percurso, mas esse é o resumo para a gente falar dos temas que hoje eu estou atuando mais. E como é que surgiu o Instituto Igarapé? Bom, Igarapé, enfim, primeiro eu entro nesse terceiro setor, né, pelo Viva Rio, esse convite de trabalhar ali em um tema que eu estudava crianças, soldados de guerra. Eu fiz relações internacionais e eu olhava essa questão e consegui aplicar isso à nossa realidade. Essa é uma comparação que o Luke trazia, essa provocação. Acabei trabalhando muito depois, na época do controle de armas, né? O Viva Rio era uma organização que impulsionou pela sociedade civil a questão da lei de 2003, das campanhas de coleta de armas depois do referendo. Aprendi, foi uma escola. De lá, eu saí para as comissões internacionais de políticas sobre drogas, que na época eram presididas pelo presidente Fernando Henrique. Foram duas, uma latino-americana e uma global. E paralelo a isso, eu já unida com, inclusive, pessoas que eu tinha trabalhado ou estudado antes, a maioria absoluta mulheres, a gente queria criar um lugar onde a gente pudesse também estar, quer dizer, lidando, acho que, de uma forma mais horizontal com o trabalho que a gente queria fazer. Então, foi uma ideia coletiva, eu acabei puxando no sentido executivo, né? Mas muita gente que estava aí na jornada ajudou a cofundar o Igarapé. E basicamente, né, o Igarapé, hoje, a gente faz 10 anos esse ano, e hoje é uma organização que quer se apresentar no que a gente faz, e que a gente é conhecido muito pela segurança pública, mas hoje a gente trabalha com a questão da segurança pública, digital e climática. Então, são 3 grandes temas e que estão muito interconectados aí, e são temas aí que eu acho que a gente vai ter que equacionar para o futuro. E a gente está olhando esses desafios que eu acho que se colocando num lugar, né, depois de 10 anos de ter conseguido alguns objetivos, assim, não basta. Os desafios são muito maiores, então a gente está se colocando novos desafios que também posso te contar mais um pouquinho. Que tem a ver com a sua área, que tem a ver com a sua área, inclusive. Comunicação? Se você está pensando na questão de democracia, o mundo digital da comunicação hoje é um fator de equilíbrio e de desequilíbrio. Antes de a gente chegar para cada tema, eu tenho uma pergunta mais genérica. É possível ter segurança pública com tamanha injustiça social? Não. Eu acho que a gente tem trabalhos paralelos para fazer. Mas tem uma expressão em inglês que é um catch-22. Quer dizer, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro? E aí, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: se você quer de fato ter uma sociedade segura, né, você precisa ter um mínimo de dignidade para todo mundo. Você precisa. Os fatores de risco da violência são desigualdade social, baixo acesso à educação, emprego precário, a rápida urbanização que rompe os tecidos sociais. Então, quando você pensa nas nossas favelas, nos conglomerados, onde, enfim, chega um monte de gente, você vai esgarçando as redes de confiança muitas vezes, e o acesso muito fácil, desregulado a álcool, drogas, armas, também é um gatilho, não é uma causa, mas é um gatilho dessa violência. E quando você tem esses fatores todos juntos, você tem uma situação, Brasil, América Latina, alguns países específicos, não todos, mas esse caldeirão aí, que há muitos anos a gente figura, infelizmente, no topo dos rankings de homicídios e de crimes violentos do mundo. Mas quando a gente pensa do lado do desenvolvimento,
mesmo que a gente tivesse excelentes políticas sociais, se a gente não equaciona a questão da segurança, elas não chegam nesses territórios, não chegam nas populações mais vulneráveis. Isso porque quando a gente olha os dados, por exemplo, do nosso Rio de Janeiro, tem a Redes da Maré, uma organização incrível que trabalha lá, literalmente no meio da confusão, né? Eles mostram assim, o número de dias que as escolas fecham por causa de tiroteio, que os postos de saúde fecham por conta de insegurança, né? Como é que aquelas crianças crescem no que a gente chama recebendo o legado da violência, que hoje a gente sabe que além de todo o trauma e de tudo mais, também pode trazer mudanças cognitivas para crianças. Então, sem uma infância protegida e sem você ter, de fato, o direito de sonhar, de você mudar o seu status social, de você ter mobilidade social, né? Porque eu acho que tem uma questão de desigualdade por si só, e muitos economistas discutem que isso não é ruim, mas não é ruim se você tem capacidade de ter, com justiça social, a mobilidade social. Se as pessoas podem, de fato, ser, né, mais bem-sucedidas que os seus pais e assim por diante. Então, acho que as duas coisas, elas estão muito ligadas. Então, se eu fosse dizer um clichê, mas que um jargão assim do campo, não há segurança sem desenvolvimento, mas também não há desenvolvimento sem segurança. Então, tem coisas que você tem que fazer em conjunto. E é por isso que na agenda de segurança, a gente fala, bom, é muito mais do que polícia, começa na prevenção, que se você não tiver a prevenção, a repressão, a inteligência olhando junto para o problema, você vai ficar enxugando o gelo, que é o que a gente faz há tanto tempo no nosso país, porque a gente quer. Porque a gente quer. E eu acho que como sociedade também, é uma provocação, assim, nós não nos apropriamos desse tema. As pessoas... É um tema duro, muita gente não quer saber de polícia, não quer saber enfim, entender dessas questões. Temos muitos problemas, é verdade, mas a gente precisa de mais gente entendendo dessas agendas, se aproximando e pedindo certo, Erlanger, porque a gente acaba comprando por medo, que é legítimo, soluções mágicas que permitem a perpetuação dessas desigualdades e, enfim, da situação que não é boa para ninguém, mas é muito pior para algumas pessoas, enfim, a maior parte, infelizmente, aí, quando a gente pensa a população do tamanho que é do Brasil, que é a parte mais vulnerável, né? Enfim, a elite nossa é muito pequena e a gente está precisando olhar para as pessoas que estão ficando para trás de uma forma muito, muito abismal, né? A gente vai falar depois sobre Estado de Direito. Quando a PM fez 200 anos, PM do Rio de Janeiro, eu coordenei a campanha deles, da PM, e aí eu fiz uma proposta que era assim, era um camburão, uma patamo subindo o morro, aí quando abria a caçamba, né, saía um médico, saía um engenheiro, aí exatamente, aí era assim, polícia, porta de entrada da cidadania. As UPPs foram com policiais, mas assim, nós temos no Rio de Janeiro lugares onde o Estado não está presente, não está o Estado de Direito. Eu falo com o pessoal que eu conheço de favela, foi o tráfico que organizou o movimento do morro na pandemia. Pode abrir comércio, não pode abrir comércio. Então, acho que tem essa questão também de... Tem lugares que não tem o Estado de Direito. Isso é muito complexo. Não tem mesmo. E hoje eu falei com um jornalista de um jornal bem importante de fora, e ele fez uma pergunta que me deixou muito triste, justamente isso, assim, o Rio é um estado falido. Estado falido em zona de guerra são os estados, né, quer dizer, que não tem nenhuma governança nem nada. Eu falei, bom, óbvio que eu me preocupo muito com a imagem, né, do nosso país e com a esperança que a gente trabalha para melhorar. Mas eu falei, bom, vamos botar isso numa frase menos, digamos assim, menos só headline, né, tipo porrada, vamos botar isso numa frase. A verdade é que, sim, o Rio e o Brasil, né, mas, enfim, o Rio em especial, falhou. É um estado que falhou com muitos cidadãos e que, sim, tem áreas com nenhuma institucionalidade, né, a quem você não tem, onde não tem a quem recorrer. Então, se a gente não entendeu com essa pandemia, né, que a gente está interconectado, e que a gente é interdependente, né, e que, bom, certamente alguns estão aí no mar, num transatlântico, e outros estão, né, numa boia furada, mas estamos no mar e podemos ir à deriva, né? Coletivamente, eu acho que a gente vai ter perdido a chance de ouro da nossa geração
de compreender esse pensamento coletivo. E aí falando, o que falta, né? Porque as elites do Brasil não olham, enfim, acho que falta justamente de pensar no coletivo. Porque se a gente para pensar no Rio, e é muito... O Rio ele é muito diferente de muitos outros lugares do país, porque está tudo, vamos dizer, é um laboratório a céu aberto, né? Porque está tudo do lado, né? Assim, você tem a favela do lado do asfalto, quer dizer, as desigualdades elas são muito presentes. E aí você pensa assim, quem mora, né, vamos dizer, na Zona Sul, e tem o potencial ali de ter uma vida ainda, né, dentro de uma normalidade possível, sabendo que há pouquíssimo, né, enfim, seja no morro, seja em outras zonas da cidade, estão sob completo domínio, né, de outras forças e outras leis e cruéis. Eu fico pensando assim, será que a gente vai vencer essa divisão de que se as pessoas acham que eu pago pela minha educação, eu pago pela minha saúde, eu posso pagar pela minha segurança, eu gosto de dizer assim, não pode. A não ser que você queira abrir mão da sua liberdade. Tá? Então, acho assim, a gente tem que pensar sobre isso, que não é a mesma coisa você ter seu filho numa escola privada e pagar um plano de saúde, que eu acho que, enfim, a gente deveria estar lutando também para o Estado melhorar educação e saúde pública, porque muita gente não acessa, mas na segurança é muito diferente, porque a gente não vive numa cidade com muros, né? A gente não quer, eu pelo menos não quero criar uma filha que só possa ir a 1 ou 2 bairros, né? Que não possa, enfim, estar livre para se movimentar. E a gente tem o privilégio de conhecer lugares seguros, né? Quão melhor é a vida quando você pode andar à noite sem medo, quando você pode deixar de atravessar a rua com medo do outro, né? Quando há estereótipos tão formados na nossa cabeça que a gente acaba sendo condizente, né, com práticas como o racismo e, enfim, muitos outros preconceitos que a gente tem que vencer. Então, eu tenho olhado para isso, assim, refletindo se a gente vai ter aprendido a lição da pandemia. Eu não tinha pensado em tratar desse tema, mas é um troço que tem me incomodado muito e você passou por ele, que é o seguinte, virou agora uma coisa que é moda, mas assim, ruas, localidades que conseguem, que têm dinheiro, pagam para ter polícia. O que, na verdade, já deveria ser do Estado. Eu fico imaginando, isso é uma espécie de milícia da classe média, que eles estão pagando. E, inclusive, eu conheço casos em que essa segurança particular depois passou a achacar os próprios moradores. Eu acho uma coisa até inconstitucional isso, não é não? Olha, Erlan, já discuti muito isso no Rio de Janeiro com muitos empresários. De novo, assim, eu acho que eu vou partir aqui do ponto de vista que eu entendo que o medo é legítimo e que as pessoas, de fato, enfim, tentam se resolver, tá? Então, assim, é um instinto natural a gente querer, obviamente, nos proteger e proteger nossas famílias. Então, tentando sem julgamento de valor, tá? Mas eu vou dizer, é muito ruim para a segurança pública que a gente priorize, privilegie, abra espaço sem contrapartida. Pelo menos dizer assim, tá, melhor aqui. E qual outro bairro, então, que a gente vai melhorar? Sabe assim, no mínimo, fazer um acordo de que se a gente pode pagar para fazer... Que nem fizeram concessão de privatização de telefone. Ó, você faz no Jardim Pernambuco, mas também vai ter que fazer lá no Morro do Alemão. Tipo, no mínimo, sabe? Porque eu acho assim, todo mundo tem direito de melhorar a sua situação, mas... fazer isso, tirando os poucos recursos que a gente sabe que existem, né? Vamos dizer, tem questões de escala, questões muito técnicas, assim, escala, horário de trabalho de policial, tem um monte de problema, tem questões que, enfim, não vale a pena entrar porque são os meandros da segurança pública. Mas pensando nisso, né? Assim, eu acho que só seria justo começar a discutir isso no Rio de Janeiro se a gente pudesse ter essas contrapartidas. E eu falo isso muito também. Quando a gente acha que o caminho da privatização e, de fato, de você ter, vamos dizer, em detrimento da segurança pública, né, lugares mais fortificados, super protegidos, você acaba um dia, isso não da boca para fora, você já deu enfim, um exemplo, estando na mão de potenciais pessoas que vão poder te extorquir, vão saber muito da sua vida, e num ambiente que está se deteriorando no nosso país, nesse sentido, tem outras coisas muito mais graves que podem acontecer.
E aí eu acho que as pessoas têm que entender isso, assim, o controle do uso da força, quer dizer, o poder do uso da força, ele precisa estar sendo cobrado de um Estado responsável e transparente. Se a gente acha que quem legalmente tem direito à violência. Exato. E aí, quando a gente quebra isso, e aí tem aquela coisa assim, mas eu quero, né, o meu direito. Bom, olhando de novo, assim, eu sou uma pessoa que tem que olhar política pública. Eu entendo as motivações individuais, mas se você olhar política pública, o primeiro, né, objetivo de um Estado democrático de direito é a proteção dos cidadãos. É para isso que a gente faz essa concessão. Por isso nasceu o Estado-nação, né? Você dá um pouquinho da sua liberdade, você paga os seus impostos e ele te protege, né? Depois vieram as outras questões, mas essa vamos dizer, a principal causa do surgimento do que a gente vê hoje. E vive hoje. E um Estado democrático de direito, né, que é o que a gente quer atingir. Né? O Brasil tem uma Constituição espelhando aí as melhores práticas de Estados democráticos de direito. Ainda temos que trabalhar para isso, mas é que a gente está vendo um retrocesso muito grande, né, nisso tudo. Eu acho que parte do retrocesso, de fato, assim, ele por conta de uma, digamos assim, de uma elite que se coloca muito à frente, como se a gente tivesse mais direitos do que o resto da sociedade. Até o Eduardo Gianetti menciona no livro novo dele, ele diz que é uma elite pré-Revolução Francesa, que se acha acima. É muito interessante o argumento. Não, eu acho que faz todo sentido. O problema no Brasil não é o povo, é a elite. Porque eu acho que você aceitar que existam, assim, países onde isso é muito claro, né, a Índia, assim, você aceitar que há cidadãos de segunda classe, né, e que o seu direito é mais importante do que cidadãos outros que não são, seja lá, formados no que for, que não são do clube XYZ. Então, acho que esse eu acho que a gente tem que se olhar no espelho, eu falo a gente, porque a gente convive mesmo que a gente ache também que a gente não age, assim, às vezes pequenas coisas podem estar colaborando para esse sentimento e para essa superioridade, e fazer o dever de casa, porque também não há, eu acho que país desenvolvido, e no sentido assim, mais iluminista do termo, civilizado e tudo mais, sem uma elite disposta a ceder em nome do coletivo, né? Eu estou agora no Canadá, e eu vejo aqui assim, os conselhos comunitários, as pessoas em qualquer coisa, para cuidar da praça, do parquinho, da escola, dos parques. O envolvimento é gigantesco. É um dos impostos mais altos do mundo. Aí você fala, nossa, quase 50% de imposto na renda, né? Tudo funciona, tem saúde, segurança, você nem pensa nessas coisas, né? Agora as crianças estão andando nas ruas e os cidadãos estão envolvidos. Eu estou em um monte de lista de e-mail para cuidar do rink de gelo que tem que lá os pais fazerem, para todas as histórias. Então tem uma ação cívica constante. Não está dado, democracia não está dado. Eu acho que isso é um erro que a gente cometeu, assim, eu falo, eu também, porque eu achei que a marcha democrática, ela era dada, ia acontecer, né? E aí a gente viu sinais, não reagimos a tempo, eu acho que a gente tem que reagir o quanto antes, porque nada que está, enfim, o que está ruim pode piorar, infelizmente. Não precisa no Canadá, não. Eu passei uma temporada em Lisboa. Eles vão fazer reforma de praça, pegar os 3 projetos e botam no site do conselho para o cidadão escolher qual é o projeto que acha mais bacana. Mas voltando aqui para o Brasil e na questão das armas, como é que você desqualifica o discurso de que população armada ficaria mais segura? Por que você é contra o armamento? Vamos lá, assim, no limite eu não sou contra as armas, né? Eu sou a favor do controle, da regulação responsável de armas. Novamente, por opção individual, eu não quero ter armas, não quero na minha família, porque eu sei que armas são mais riscos do que proteção. Eu estudo esse tema há muitos anos. Todos os estudos com metodologia robusta e incríveis mostram que mais armas em circulação, mais mortes por armas de fogo. Dito isso, quem tiver
quem quiser ter uma arma em casa, a lei permite, né? Desde que cumpra alguns requisitos, mas precisa entender o que eu digo, assim, precisa entender que é um instrumento feito para matar, não é um bom instrumento de defesa, é um bom instrumento de ataque. Então, eu sempre me perguntei isso. Falei, será que eu quero ter esse poder de matar uma pessoa? E óbvio que se eu tivesse que matar, eu falo assim, nos instintos, pela minha filha, etc., você no limite, você faz o que for. Mas mesmo assim, se você reage a um assalto na sua casa com arma, a chance de você se dar bem e não colocar a sua família em risco é muito maior. Então, enfim, mas é uma opção, a lei permite, eu não sou contra, eu quero que cumpram-se as regras. Mas o que está sendo feito, o que está sendo discutido, não é a posse de armas, né? Na verdade, o que agora entrou nessa pauta bomba, é o que a gente tem lutado há muitos anos para não voltar, que é a questão do porte, você poder andar armado na rua. Uhum. E ali, e tem outras questões, mas essa é uma questão que a gente tem que entender, assim. Eu falei de liberdade, vou falar de liberdade até o final. A minha liberdade não pode colocar em risco a sua. Se eu sei que, digamos assim, numa ocorrência policial, imagina você está num restaurante, tem um assalto, né? Chega a polícia. E aí, dentro do restaurante, tem 5 pessoas armadas e mais os bandidos armados. Massacre, vai ser um. Como é que a polícia lida com isso? E assim, o policial que não está politizado nessa questão, eu falo isso que eu trabalho há 20 anos com polícia, eu conheço muitos policiais, tenho amigos policiais, então é óbvio que para ele é pior ter todo mundo armado. É óbvio que essa agenda ele sabe que não tem nada a ver com segurança pública. É uma agenda que está sendo usada, né, para inflamar uma base ideológica. Porque não é questão de você poder ou não ter. Novamente, a lei permite que você tenha na sua casa, no seu local de trabalho, que faça o uso responsável, que responda por qualquer crime cometido. Bom, queremos que a lei seja forte. O que o governo tem feito, Erlange, desde o primeiro mês, é desconstruir o pouco que essa lei avançou, que tecnicamente essa lei tinha muitos outros instrumentos que não saíram do papel. Coisas como bancos de dados de Exército com Polícia Federal, marcação de munição, entre outras questões. E a gente trabalha para que isso seja implementado, mas uma força, por exemplo, ali da turma do lobby das armas, e de uma parte, acho que lucra mesmo, digamos assim, com tanto a venda indiscriminada quanto com desvios, né, e com infelizmente, com a corrupção para o crime organizado, nunca deixou implementar. Bom, o pouco que a gente andou, decretos e portarias vem destruindo, a gente vem, inclusive, contestando no Supremo, a gente é amigo da Corte em algumas ações sobre essa temática. E, além disso, além de destruir o que a gente fez, foi construindo coletivamente, suspendeu-se 2 portarias do Exército, que são portarias de controle e fiscalização de armas, munições e explosivos. Então, assim, não tem nenhuma boa intenção por trás disso. De um lado, você libera as categorias, que são as categorias mais, digamos assim, leais ao presidente. Tem muitos apoiadores de uma base que chama CAC, que é colecionador, atirador e caçador. Novamente, eu tenho amigos que são CAC, então não estou falando mal de todos os CAC. Estou dizendo essa é uma categoria que faz parte da base de apoio do presidente, a mais leal, a mais antiga, desde a época do referendo, lá de 2005. É uma categoria que não só ganhou muitas benesses, vou dar um exemplo. O atirador podia ter até 16 armas, 45 mil munições por ano. Hoje ele pode comprar 60 armas de calibres que antes eram permitidos só para forças de segurança. 30 armas de calibres restritos e 30 armas de calibre enfim, civil. 180 mil munições por ano. E ainda pode produzir suas munições. Pode comprar pólvora para produzir suas munições. Clubes de tiro. Você pensando aqui, um camarada sozinho, se quiser dar uma de que aconteceu no Capitólio, pode tomar o Congresso. Isso tudo sem fiscalização. Quer dizer, tira a fiscalização, aumenta o calibre das armas, incita aí a importação, abaixa imposto, aumenta o número de munições, diz que você pode produzir munição, quer dizer, não tem como fazer rastreamento de munição produzida em casa, e inflama a sua base. E aí você falou no Capitólio. E aí vamos dizer assim, qual foi o discurso que o Trump usou lá? E qual é o discurso que tem sido usado no Brasil? Fraude eleitoral, voto impresso, venha defender meu governo se houver um golpe contra mim, né? Não vou aceitar
resultado fraudado. A gente está simplesmente desenhando. Só que o Capitólio é um país que tem capacidade muito maior e um sistema de freios e contrapesos maior, mais forte, uma democracia mais antiga do que a jovem democracia cambaleante brasileira. Então, a gente está ali, de um lado, criando uma possibilidade de, obviamente, não são todos, tá, Erlander? Eu falo isso porque é muito importante dizer, eu tenho até tentado mesmo um diálogo com pessoas que são dessas categorias e que querem defender um controle responsável, quer dizer, uma coisa não é incompatível com a outra, você pode ser um atirador profissional, esportivo e cumprir lei, mas muitos não cumprem, a gente sabe que são foco de desvio, tá? E de outro lado, a gente está vendo que isso é usado, né, de forma a criar mesmo a ideia de que é uma base armada civil em defesa do presidente. Sabe onde é que eu vi isso? Com meus próprios olhos? Na Venezuela, em 2004. Eu vi a formação das milícias cidadãs. E a gente ficou apavorado, porque eu falei, era em praça pública, tinha lá treinamento de montar, desmontar arma, civis, pessoas, enfim, que aos sábados se reuniam nesses clubes das milícias cidadãs. E aí eu fico pensando, bom, ali não deu certo, né? Por que aqui daria com o mesmo discurso, com o mesmo tipo de incitação? Então, isso para mim me preocupa muito e se une aí a uma outra questão que está acontecendo muito no Brasil, também sendo inflamada, essa politização das polícias. Então, acho que essas duas coisas juntas, para mim, digamos assim, por onde se alguém tentar uma aventura autoritária, enfim, que seja, eu acho que a gente tem risco disso, seria bem grave esses dois movimentos, de armar uma base cidadã e politizar as polícias a ponto delas poderem tornar, enfim, né, também se tornar base de apoio de algo aí que a gente quer evitar ao máximo, obviamente. E a gente essa tua entrevista é complicada, que cada tema já justificava uma live inteira. Agora, sabe o que passou pela minha cabeça? É que na Suíça, todo cidadão que serve as Forças Armadas leva depois a arma para casa. E tem lá um discurso que é justamente isso é a garantia da democracia. Acho que na Segunda Guerra um general alemão chega lá e diz assim, minha tropa é do tamanho da sua população. Você não tem exército. Como é que você faria para resolver uma invasão minha? Aí o chanceler fala, cada cidadão sairia e daria um tiro num soldado seu. A Suíça usa o porte de arma como... Não, mas então, não é porte de arma. Eu tenho um padrinho suíço, eu morei na Suíça. Mas tá na casa a arma, tá claro. Não é porte, né? Assim, é super importante. Casa. E outra coisa, realmente é um país que tem, vamos dizer, conta com os cidadãos, eles fazem treinamento para servir como força armada caso haja qualquer necessidade. É um treinamento super rigoroso, que ele é sempre reciclado, né? A arma, você tem que guardar ela sem munição, tem todo um protocolo. Eu sei porque meu padrinho tem filhos, e óbvio, eu fico super curiosa para saber como é que é essa história. E, enfim, a ex-mulher dele era uma policial, então, enfim, estava lá sempre nas conversas para entender como é que funcionava. Então é bem diferente. É diferente, por exemplo, enfim, né? Todo o protocolo e também não é o porte, eles não andam armados na rua. Tem diferença, não é porte de arma. Isso, não, e tem armas agora, essas armas são absolutamente controladas, todo mundo sabe que arma está com quem, qual munição está com quem, qual o treinamento que ele fez, é algo totalmente diferente e ele não pode usar isso na rua de jeito nenhum. Ele faz parte, sim, de um corpo aí de defesa do Estado, mas há outros lugares que isso acontece, por exemplo, em Israel, cidadãos também, uma parte dos cidadãos são chamados para treinamento militar para ser força de reserva, né, por motivos ali também da geopolítica. Então, mas o controle disso, o treinamento, a fiscalização, a transparência é de um outro patamar. Se a gente tivesse isso neste nível, eu estaria menos preocupada, não com o porte, porque o porte é isso. Imagina a gente estar num cinema, num restaurante, com essa gracinha toda que a turma, às vezes aí no Brasil, adora, né, vamos dizer, ser valente, ser machão. Imagina se tivesse todo mundo armado, sabe? Numa boa, eu sou mulher, eu não me sentiria mais segura de jeito nenhum. Já passei por poucas e boas no Rio de Janeiro
Eu só fico imaginando se aquelas pessoas pudessem estar carregando uma arma na cintura, seria bem pior, né? Eu concordo plenamente, que eu fico pensando, eu sou uma pessoa super do bem, nunca me envolvi em briga física, verbal muitas, mas se eu tivesse uma arma no porta-luvas do carro, diante de uma briga de trânsito, eu não sei o que poderia acontecer, entendeu? Então, quem tem que ter arma, acho que é a polícia. Vamos passar para outra agenda aí do Igarapé, porque só lida com barra pesada. Só pauta bomba. Clima. Até durante a pandemia, acho que nos primeiros momentos eu vi um discurso que eu até torcia que estava certo. Não, agora vamos aprender, a mãe terra, nós maltratamos e tal. Assim, como é que você vê a questão climática, especialmente no Brasil, com a Amazônia ardendo? Olha, eu comecei a olhar esse tema, quer dizer, o Instituto Igarapé, pelo nome, todo mundo sempre achou assim, vocês trabalham com o meio ambiente? A gente falou, ainda não, sempre foi assim, ainda não. Porque a gente sabia que essa pauta era uma pauta que, enfim, ela é muito urgente. A gente vem buscando ao longo do tempo como acrescentar, como agregar valor, porque é um ecossistema muito forte das organizações que trabalham a questão do meio ambiente no Brasil, ele é muito rico, muito forte, e a gente veio observando. Aí, Erlândia, a gente entrou por uma área a gente foi provocado numa discussão internacional de um grupo no Conselho de Segurança da ONU, que a Alemanha organizou, sobre impacto das mudanças climáticas na segurança internacional. Como a gente é uma organização que trabalha com segurança internacional, a gente foi convidado para esse grupo. E aí tem a questão das migrações, dos eventos extremos que vão causar fome, enfim, escassez de recursos, instalações militares, tem uma série de coisas. Mas quando eu olhei essa pauta do ponto de vista de dentro para fora, eu falei, essa pergunta de mudança climática para a segurança é interessante, mas a gente está perdendo aqui um X, que é por onde eu acho que a gente pode entrar, que qual é o impacto dos crimes ambientais e crimes relacionados a ele, porque ele está ligado a uma teia de crime organizado e outras coisas, na aceleração e potencialização das mudanças climáticas. Aí vem a nossa Amazônia, tá? Então, assim, eu comecei a entrar por aí por digamos assim, por um outro assunto, que é o meu assunto de mais especialidade. E eu falo isso para dizer assim, eu não tinha o conhecimento há pouco tempo atrás que muitas pessoas da sociedade que já estudavam tinham, e eu fui descobrindo e fui atentando para a gravidade. Eu diria assim, se eu tivesse que largar todo o resto, tá? Eu hoje trabalharia com essa pauta. A pauta da segurança e da educação, e obviamente saúde, porque a gente não tem como falar, né? Para mim, elas são assim, precisamos de gente muito boa em todas elas. Agora, a parte ambiental, todos nós podemos começar a pensar na nossa própria pegada de carbono. Eu provoco aqui, quem quiser saber qual é a sua pegada de carbono, tem um monte de sites que calcula. Entra lá, fala, calcular minha pegada de carbono. Você vai responder perguntas que vão te ajudar a entender esse impacto que nós temos no nosso meio ambiente, que escolhas a gente pode fazer. Então, a verdade que a ciência nos mostra, eu falo ciência porque é isso, há painéis de centenas de cientistas que já comprovam isso, que a gente estamos perto desse ponto de inflexão, onde, por exemplo, a floresta amazônica pode virar uma savana. Se isso acontecer, e Deus queira que não aconteça, é um processo tido como irreversível, que vai mexer com ciclos de chuva de toda, porque o que eles chamam de evotranspiração, de toda a nossa região, basicamente de todas as Américas. Obviamente, os países que estão na proximidade sofrem muito mais. Diria assim, seria catastrófico para o Brasil e para o mundo. A gente estaria muito longe de atingir, então esquece o Acordo de Paris de mudanças climáticas, tá? Enfim, temos pouquíssimo tempo, porque a gente chegou, alguns cientistas dizem que a gente pode até passado desse ponto, outros dizem que a gente está muito perto desse ponto, enfim, não é um ponto cravado, mas está ali mais ou menos em 25% da floresta, e a gente já consumiu aí quase 20% dela. Então, assim, temos muito pouco tempo para reverter esse processo de destruição, para revitalizar, regenerar essas áreas e criar, obviamente, mecanismos de proteção. E por que isso é muito possível hoje? Eu comecei a estudar. Bom, eu sempre estudo o problema, mas eu fico fazendo, o que a gente pode fazer, né? Então, por mais que eu atue hoje no mapeamento de crimes ambientais e tentando mostrar
como, por exemplo, empresas e investidores e consumidores podem fazer melhores escolhas, rastreabilidade, etc., para limpar essa cadeia, eu estou olhando lá no futuro, assim, na área de soluções. Eu não estou trabalhando com isso ainda. Eu quero que a gente chegue lá no Garapé, mas eu estou olhando algo que chama assim, o valor econômico da biodiversidade. A gente tem um percentual gigantesco da biodiversidade do planeta, né? A gente não só a Amazônia é água, suga o carbono, né? Não é o pulmão do mundo, mas a gente vamos dizer, ele absorve o carbono e riquíssima, uma biodiversidade impressionante. Isso tem um valor quando a gente pensa em tecnologia genômica, exponencial, chama de DARPA, que é simplesmente se você mapeasse o DNA dessa biodiversidade, colocasse num banco de dados, e que você tem que pensar numa governança onde esse valor volte, né, para as populações locais. Mas isso é infinitamente mais rico, sim? Um mercado de carbono não pegou, porque eu achava uma ideia tão boa essa. Então, vou dizer assim... Como nem todo mundo sabe, explica o que é. Não, super. A floresta ela também faz serviços ambientais, né? Então, o mercado de carbono, assim, explicando muito simples, né? Tem várias modalidades, mas é simplesmente você poder ganhar pela proteção. Então, por exemplo, se uma empresa emite, ou um país emite mais gás de efeito estufa do que poderia no ano, ele adota áreas protegidas em outros países para fazer esse equilíbrio. Então, a gente eu acho que o Brasil está avançando na direção dos serviços ambientais, mas eu diria assim, Erlângea, o que a gente ganharia com o preço do carbono, que é uma grande discussão. Então, quanto custa o carbono, etc. Essa é a grande discussão, que obviamente quem vai pagar quer pagar menos, quem vai vender quer cobrar mais. O Brasil está... Pelo lado econômico, quem tá avançando nessa discussão é Banco Central e Economia, não Ministério do Meio Ambiente, que ali é o Ministério do Desambiente, né? Tipo, é uma tragédia. Enfim, eu estou rindo, mas não é para rir, porque é inverso do mandato que tem que ser feito ali. Mas, diria assim, serviços ambientais são importantes? São. Mas eles são infinitamente, digamos assim, o valor que a gente poderia ter dessa biodiversidade para a nossa sociedade é infinitamente maior do que só os serviços ambientais. Então, assim, é uma agenda para o presente, mas eu acho que no futuro a gente pode querer muito, muito mais. E precisamos querer muito, muito mais. Então, eu estou aprendendo, eu estou ficando, enfim, fascinada com essa turma, de fato, das grandes, assim, da tecnologia mais avançada, de como a gente poderia estar conhecendo o DNA de cada planta, etc., e fazendo disso a maior riqueza. E como isso poderia ser revertido, obviamente, para a Amazônia, que hoje tem 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Essas pessoas hoje, né, acabam achando que a principal fonte de renda é explorar no sentido não sustentável a floresta. Então tem esse discurso de que essa forma... Mas eles podem ser os grandes beneficiários, e o país como um todo, mas primeiramente eles, dessa floresta de pé. Sem falar de turismo sustentável, e vamos dizer, de hoje até essa economia, digamos assim, a bioeconomia genômica muito avançada, a gente tem uma bioeconomia de cadeias sustentáveis, você tem a cadeia do cacau, do cupuaçu, da castanha e várias outras. Você tem a pesca sustentável, que, né, assim, a gente tem pouquíssima exploração disso da forma que poderia ter. Eu fico aqui no Canadá doida por um tambaqui. Tipo, se me mandasse um tambaqui aqui. Enfim, né? Tipo, o mundo precisa conhecer, dá para fazer de forma sustentável, né? Enfim, tem um monte de coisa. Os serviços ambientais, mas eu acho que tem que olhar ainda mais longe, porque é uma riqueza que é a riqueza do futuro. E essa riqueza é nossa, né? E, poxa, a gente vai deixar destruir, quer dizer, não só é uma questão de sobrevivência, de fato, para os nossos filhos, porque se a gente deixa a floresta aí para o ponto de flexão, nossos filhos vão ter maus momentos aqui na Terra, e literalmente, né? Como é uma agenda muito positiva para a economia e para o desenvolvimento do país e daquela região. Então, acho que todo mundo precisa assim, conhecer um pouquinho mais, porque é fascinante, é apaixonante. Às vezes eu não durmo, porque a informação é muito preocupante, mas é que a gente pode agir. E aí na vida pessoal, eu já tomei assim, não como mais carne, não como carne de boi, estou ainda no peixe, sabe? Mas
Enfim, falei, bom, eu vou começar pelo boi, que é mais fácil. São pequenas coisas. Que viagem você quer fazer? O que você está comprando? Então, acho que tem umas questões que são transformações individuais, que a gente pode ficar mais consciente. Não é ficar radical, mas diminuir o que dá para diminuir, trocar, entender a pegada de carbono. E no coletivo, precisamos... Esse é um ponto de pressão que a gente precisa fazer muito forte para o nosso governo. Enfim, é muito urgente, Irlande, de verdade. Sim, tudo que eu olho, estou longe de ser uma especialista no tema, estou aprendendo muito e tem sido fascinante, preocupante, mas muito mobilizador também. Você já falou no nosso governo, eu vou tratar que a gente vive um país tão estranho que, em vez de você ter sido, já era muito conhecida, mas publicamente, pelo seu trabalho, pelos seus méritos, você apareceu na vida pública pelo cancelamento da sua indicação lá para o Conselho Penitenciário e de Políticas e tal, pelo Moro. Isso para mim foi uma sinalização, mas eu queria saber como é que pessoalmente isso bateu em você, que teve uma campanha na internet e tal, e qual que opinião se você foi, que você devia ter alguma admiração pelo Moro, né? Como é que ficou essa... Primeiro, como bateu isso pessoalmente e o que você achou da atitude do Moro? Não, vamos lá, assim, já fui, né, parte do meu trabalho é fazer parte do Conselho de Política Pública, assim, deixar claro, para quem não conhece, que são mecanismos de participação voluntários, foram criados com a Constituição e vem sido aprimorado ao longo dos últimos governos. Para mim, sempre foi um espaço para ser ocupado pela sociedade, porque é o nosso espaço na mesa de decisão. Né? Se você não está na mesa, você não está, né? Tipo, se você não está na sala que as discussões acontecem, a gente não pode influenciá-lo. Então, já participei de conselhos de nível municipal, estadual. Naquele momento do convite, eu era membro do Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, que tinha sido criado na gestão anterior, e fui chamada para um conselho que era um conselho muito difícil, porque eu não sou jurista, era o Conselho de Política Criminal e Penitenciária, e eu sabia que era um conselho muito conservador, mas eu também sabia que era o único lugar, possivelmente, que eu poderia levar a pauta de políticas sobre drogas e a relação com o sistema carcerário. Então, quando eu conversei internamente, nós temos propostas que são antíteses do governo, ninguém, enfim, nunca tive dúvida disso, sempre foi claro, nos posicionamos durante a campanha, etc., dizendo, olha, essas propostas não são democráticas e não vão tornar o Brasil mais seguro. Então, assim, não era segredo para ninguém qual era a nossa posição, mas para a gente era dever. Participar de conselho é doar o seu tempo. É importante que as pessoas falam, vocês estavam num conselho pago, etc. Olha, longe de ser isso, é um pepino danado. Ali ia ser, provavelmente voz muito minoritária, e eu não conhecia o ministro Moro, tá? Eu tive com o ministro Moro num evento em Davos, eu moderei um painel sobre crime organizado, onde ele era um dos palestrantes, pessoas do meio público que conheciam o meu trabalho, mandaram as agendas que a gente criou, enfim. Foi muito, digamos assim, baseado no tema da segurança pública, que não era o forte dele, né? Que ele não tinha essa trajetória. Bom, dito tudo isso, né, foi algo muito inusitado, porque no dia que a nomeação foi publicada, eu tinha uma reunião, foi a minha primeira reunião de trabalho no Ministério da Justiça, não era do Conselho, era uma reunião que a gente pediu para apresentar alguns pontos e para falar de duas preocupações que a gente tinha, que era justamente essa questão do porte de armas e do excludente de ilicitude. Então, eu estava em Brasília com a outra diretora do Garapé, a Melina, nesse dia, conversando com o ministro, com o chefe de gabinete, com o secretário de Segurança Nacional, Segurança Pública da Secretaria Nacional, e ali naquele momento começa a ver trending topics, né, tipo Twitter, Ilona não, etc. E ele olha para minha cara, olha, meu Deus do céu. Ele fala, eu sinto muito, mas eu vou ter que cortar em 15 minutos nossa reunião, que eu fui chamado pelo presidente para uma reunião no Palácio Planalto. Então, da hora, eu falei, bom, passou pela minha cabeça, falei, será que é sobre isso? Mas falei, gente, esse assunto é um não assunto, né? Imagina se um presidente vai interferir num conselho voluntário, não remunerado, consultivo. Falei, bom, espero que ele tenha mais do que fazer, né? Assim, imaginando os tamanhos do desafio do Brasil. Mas não, né? Ele, de fato, pediu que o ministro me tirasse do conselho. E, assim, vou dizer com muita tranquilidade, assim, acho que eu, naquele momento, mesmo tendo vivido, isso teve repercussões muito mais graves do que
aquele episódio foi muito público, mas depois eu tive episódios mais graves sendo nomeada outras vezes pelo presidente Bolsonaro, que levaram a, digamos assim, ao cruzamento do mundo virtual com o mundo real. Mas naquele momento, eu entendi. Eu não era uma pessoa, novamente, da relação do ministro Moro, ele mal me conhecia. Ele tinha acabado de entrar, tinha feito uma aposta muito arriscada que eu, olhando de fora, achei que eu jamais deveria ter aceito aquele convite, mas falei, bom, já que aceitou, é uma porta de entrada. Claro, né? claro. O que eu posso dizer é que ele foi muito respeitoso nesse processo e que eu não tenho por que não entender, porque politicamente ele peitar aquilo ali normalmente era muito pouco para o momento que estava. Eu, obviamente, ali já entendi que era intolerância, que não ia ter chance de participação, e que, obviamente, digamos assim, ia ser muito mais difícil ter a relação que a gente teve com todos os outros governos anteriores, independente de partido, de construção coletiva. Porque depois disso, foi um recado muito claro, Erlândia, não só para o ministro Moro, mas para todos os outros, de que discordância, críticas, mesmo construtivas, pessoas que pensam diferente não são bem-vindas. Pensamento único. Por isso que eu digo, lamentavelmente, esse seu episódio finalizou uma filosofia de governo, pensamento único, e onde tiver, até num conselho de voluntários, não pode prosperar. Né? Eu acho que ali foi um sinal, quer dizer, perguntava, você não sabia disso? Falei, bom, saber eu sabia que esse governo ia ser um desastre, que ia ser intolerante. Eu escrevi sobre isso, minha última coluna, assim, realmente, eu sabia que fácil não seria. Mas quando veio esse convite, juro, assim, para mim, eu falei, era um desafio tão grande aceitar um convite desse. Entendo. Mas eu falei, a gente tem que hackear por dentro, num bom sentido, assim, hackear no sentido de levar informação, mesmo que eu seja a única voz, eu vou ser a única voz, mas eu vou saber o que está acontecendo lá dentro, vou poder também trazer informação sobre o que está sendo discutido, se são as pautas corretas. Quer dizer, você tem um olho e um ouvido da sociedade em ambientes que estão defendendo pautas da forma errada. Então, assim, para mim, era uma forma de depois também, bom, se der certo essa entrada aqui, traz mais gente. Se você ficar isolado, talvez isso não se sustente. Mas, pelo menos, eu tenho informação. Né? E porque, assim, é muito fácil também de dizer, não vou dialogar, e eu apanho de todos os lados, tá, Erlândia? Porque eu me coloco sempre numa posição de tentar diálogo. Não é uma posição confortável, né? Mas, assim, honestamente, eu sei do tamanho do desafio que a gente enfrenta. Eu trabalho com temas, com instituições fechadas. Se eu me colocar numa posição de não diálogo, eu não tenho como nem começar a fazer o meu trabalho. Claro. Então, eu sempre me coloquei. Não, olha só, eu não estou criticando em momento nenhum. Não, mas imagina, eu só estou dizendo assim, apanhou por isso? Também? Muito? Também? Nossa, fogo amigo gigantesco. Porque eu aceitei, a culpa é minha, que eu aceitei. E você sabe, claro que eu sei que é um governo, vamos dizer, naquele momento eu sabia que ia ser um governo muito linha dura, mas não estava claro se ia ser extrema-direita do jeito que a gente sabe que é hoje, assim. Era o começo. E aí todo mundo fala, mas você não conhecia o presidente? Eu falei, conheci. Inclusive, eu tive um episódio pessoal, eu debati com ele na época da campanha do referendo. Eu era, assim, imagina, bem mais nova, fui engolida, porque ele sempre foi um showman que falava para a plateia, né? O meu treinamento é técnico, então eu fui lá toda honesta com os meus dados, ele, bum, foi horrível, foi uma experiência horrível para mim, assim, publicamente falando, foi assim, foi muito decepcionante, porque eu não posso repetir, porque eu não tenho essa gravação, queria muito ter a gravação, mas eu me lembro as coisas que ele falava, e eram muito irresponsáveis para um congressista falar o que ele falava, né? Então, para mim, era assim, como é que isso vem de alguém que é um legislador, como é que um legislador fica incitando esse tipo de comportamento ou ideia? Bom, já naquela época. Mas eu falei, uma vez que essa pessoa senta na cadeira de presidente, tem que baixar ali, enfim, literalmente baixar um santo e dizer, olha, você agora é presidente da República, né? Presidente dos brasileiros e brasileiras como um todo, mas não, né? Só que não, querer demais, enfim, infelizmente, né? Estamos aí com uma situação que governa-se por uma parcela muito pequena da sociedade, que precisa ali ser mantida, né? Quer dizer, com muita inflamação, e eu não gosto de falar pauta de costume, que são pautas de direitos, são pautas antidemocráticas, que a gente vai ter que enfrentar agora, então, com as presidências da Câmara e do Senado, muito mais. Né? Assim, bem complicado.
Eu estou ansioso para entrar na questão da discussão da democracia, mas ainda está faltando um tema Vamos também, lá. outra bomba que se lida, que é a drogas, né? Como é que você acha que o Estado tem que tratar? Eu estou entrando agora como colaborador no Observatório da Adição, um projeto bacana que tem, e até me dei conta que quando se fala em adição, a gente fica sempre voltado para drogas, né? Mas você tem adição no jogo, sexo, Muito. Celular, internet e tal. Mas no caso específico das drogas, qual seria o caminho? Legalização? Bom, assim, a gente, assim, minha trajetória, né, para quem não conhece, depois olha os materiais do Instituto Garapé, eu fui secretária executiva de duas comissões que fizeram uma jornada mesmo de aprendizado nesse tema para quebrar tabu, para olhar o que funciona mundo afora. Então, eu fiquei 10 anos olhando o que funciona ou não funciona, né? E a gente conseguiu mobilizar um grupo de muita força na opinião pública global para abrir esse debate. Foi muito enfim, rico esse aprendizado, porque todo mundo partiu de um ponto de premissa errado, que era o ponto que a gente começou a olhar era as drogas ameaçam a democracia da América Latina. E aí, no meio do caminho, essa era a Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, 3 ex-presidentes liderando, o presidente Fernando Henrique, o presidente César Gaviria e Ernesto Zedillo do México, Colômbia e México. E a gente foi olhar e falou assim, no final das contas, não são as políticas de drogas equivocadas que a gente escolheu para lidar que ameaçam a democracia. E aí a gente fez a comissão global, porque a gente viu que não era um problema só latino-americano, as convenções são globais, enfim, outros países são afetados, e foi super rico. Conclusão, porque esse trabalho é longo, tem um monte de coisa. Qual a conclusão? A gente jamais lidaria da forma que a gente lida hoje se a gente tivesse conhecimento disponível hoje. Só que a gente construiu um sistema de controle repressivo que é muito difícil de desmontar. Drogas são um problema de saúde pública, então jamais o consumo poderia estar sendo tratado na esfera da justiça criminal. E aí, uma comparação fácil, assim, o alcoólatra, né? Se ele simplesmente, não estou falando do alcoólatra que comete um crime, o alcoólatra, ele é um criminoso ou ele é uma pessoa doente que precisa de ajuda? Então, por que uma pessoa que tem uma dependência química de drogas ilegais é tratada como uma criminosa? Até porque, Erlângela, as drogas ilegais, quer dizer, a lista de substâncias ilegais ela não foi feita com base científica. Então, o álcool e a maconha, enfim, assim, até o álcool está mais, quando o ranking de danos, ele é mais danoso do que a maconha e outras drogas proibidas. E óbvio que tem drogas como a heroína, algumas formas aí, crack, etc., que são mais danosas. Mas mesmo essas, você tem maneiras de tratar na saúde pública, como tem na Europa, por exemplo, a heroína medicinal, o tratamento de substituição, as salas de consumo, que é a forma que você tem de ir diminuindo aquele grupo que consome. E não hoje, porque a proibição é o libera geral. Hoje você não tem regra de quem usa, onde usa, o que está usando, onde vende. Toda escola tem droga, todo presídio tem droga. E a gente acha que, bom, estamos salvos porque as drogas são proibidas. Não, estamos em muitos maus lençóis. Para o trabalho policial é uma desgraça. O policial fica enxugando gelo, achando que, quer dizer, drogas e o traficante é o inimigo número 1. Esquece-se das armas, esquece de elucidar homicídio, esquece de todo o resto e vai apreender a droga. Então, isso é um problemão até no desvio de prioridade das polícias, né? Se a gente conseguisse tratar com prevenção, com tratamento para quem precisa, com uma política que aí, sim, para algumas drogas que a gente já tem informação, eu não tenho a menor dúvida, regula o mercado. Quer dizer, o legalizar é o primeiro passo para você poder regular o mercado. Assim, a maconha, com certeza, é um absurdo a gente não fazer isso. Vários estados dos Estados Unidos, o Canadá, o Uruguai fizeram, enfim, nada aconteceu, nenhuma hecatombe, pelo contrário, crianças e adolescentes estão mais protegidos, tem muito mais regra, está sob a lei, é muito mais falado, tem muito mais informação. Então, enfim, tem imposto para ajudar em educação, em saúde. Então, assim, é muito diferente. E eu acho que a gente, no futuro, vai estar lidando dessa forma com vários outros tipos de drogas, mas é que falta até... A proibição é também de pensar. Falta dinheiro para pesquisa. Pesquisar com drogas é quase impossível você ter autorização. Então, não tenho como falar como seria a regulação de cada droga. Eu tenho como falar da maconha, certamente a gente pode fazer. De algumas outras drogas, pelo lado medicinal, certamente a gente pode fazer.
e que o usuário deve sair imediatamente da esfera da justiça criminal. O STF tem um processo lá já há bastante tempo, que a gente tenta fazer com que ande, sempre pedem vista, está parado, e poderia dar espaço que toda a nossa sociedade aqui, já, na verdade, se você for falar, nossa Colômbia, Uruguai, México, Estados Unidos, vários estados já descriminalizaram o consumo. Então, nada do que a gente tem medo que aconteça e não quer que aconteça, aconteceu. Então, acho que tenho muito material sobre isso. Também meu primeiro livro foi sobre isso. Tem o documentário Quebrando Tabu, que eu fui também com roteirista. Tem um livro, né? Sobre as drogas. Drogas, as histórias que não te contaram. É ficcional, mas traz, assim, a primeira parte é isso. São personagens e eu desafio, assim, quem você não conhece daqui, quer dizer, algum deles vai te tocar. E a segunda parte a gente fala, eu trago no livro tudo que já acontece no mundo e mostrando que se a gente colocasse junto, seria uma política de drogas totalmente, muito mais humana e eficaz. E já está em coisa testada, então, óbvio, adapta para a nossa realidade, mas também não tem que ficar inventando a roda, porque tem muita coisa já funcionando aí. E tem um militante canábico, que é o Petraglia, Mob Dick Show, ele estava esperando esse momento, está dando parabéns agora. Ele fala, não, eu não vou, assim, não vamos aprofundar isso aqui, a proibição do cultivo particular. Eu entrevistando ele, eu descobri que isso é um baita lobby da indústria farmacêutica internacional para ter o monopólio do canabidiol, que certamente vai ser um remédio... Não, e aqui fora, assim, você já tem, né? Porque você pode ter, o que eu acho, assim... Quem quiser comprar, compra. Quem quiser cultivar, cultiva. Desde que haja regras claras, né? Então, vários países que descriminalizam também permitem o plantio de um número X de plantas. Né? E se você quiser, vamos dizer, os países que conseguiram regular, obviamente, aí você pega uma licença e vai trabalhar nessa indústria. A gente acha que, conhecendo os grandes monopólios, é muito melhor que seja uma indústria que favoreça os pequenos e não os grandes, porque aí você começa a entrar na questão de lobby, de propaganda, etc. Então, enfim, tem que fazer uma regulação que, enfim, até tem aí a turma do Rio, que sempre fala, tem que incluir a turma da favela, enfim. Obviamente tem que pensar em algo inclusivo, né? Não pensando em quem cometeu crimes violentos, né? Enfim, aí obviamente tem separação, tem nessa escala de quem está envolvido na cadeia das drogas, tem os peixes muito pequenos, né? A turma que está ali sem violência, eu acho que não teria por que não incluí-los, como também empreendedores e tudo mais. Mas isso seria, para a gente, assim, um benefício gigante em mudança de recurso para a saúde pública, da segurança, mas também em liderar o trabalho policial para o que de fato faz a sociedade mais insegura. Assim, os crimes violentos, o crime organizado, a própria corrupção policial diminuiria. E a maconha é a droga mais consumida. Apesar de não ser a mais cara, ela é a mais consumida. Então, o impacto é muito grande. Só olhar a maconha já seria, para o Brasil e para o trabalho policial, etc., assim, um grande passo, sabe? Mas esse governo, ele é trevas, né? E aí a gente tem aí inclusive um ex-ministro, deputado, né, que até o codinome é o Osmar Trevas, que é o grande inimigo dessa agenda desde que o mundo é mundo. Foi meu primeiro hater, a primeira pessoa aqui na tribuna foi falar fake news minha e do Igarapé por conta do trabalho em políticas de drogas, enfim. Vamos chegar agora no tema que provavelmente essa questão bem resolvida, todos esses outros que a gente está falando estariam mais bem administrados. O regime que o Churchill, que não era de esquerda, dizia que a democracia é o pior dos regimes, salvo todos os outros que foram tentados anteriormente. Tem um instituto que eu acabei descobrindo, você deve ter ouvido falar, chamado DEMAX, Sim. que é de uma... como é que chama? Würzburg, a faculdade, a universidade da Alemanha, que fica medindo um troço que eu nem passei que existia, chamado desdemocratização. Então, antes de a gente chegar no Brasil, é uma tendência no mundo isso? Sim, a gente está vendo esse crescimento de o que a gente chama de democracias iliberais, é até um termo cunhado lá pelo Orbán da Hungria,
e dessa ascensão de líderes populistas autoritários. Então, sim, a gente está vendo uma perda de qualidade democrática em países da União Europeia, Polônia, Hungria. Não, desculpe, entre eu marcar a entrevista com você e fazer, teve um golpe em Mianmar. Exatamente. Não, Mianmar, óbvio, tem lugares, né? Quer dizer, tem um mundo oriental, ele já tem governos mais fechados, né? Agora, o mundo ocidental, enfim, a gente achou novamente, né? Tem lá Fukuyama e outros dizendo, bom, em algum momento ganhamos, na democracia liberal o grande regime, e a gente vê uma retração, e até recentemente ele tem falado uma depressão democrática. O que eu acho, assim, óbvio que até a vitória de Biden nos Estados Unidos, eu acho que tinha um caminho aí. Eu acho que a gente tem um potencial de reverter essa depressão democrática. E por quê? Porque eu acho que se você tem líderes como Trump no mundo, com poder e com tamanha exposição e capacidade mesmo de ter lá o que eles chamam em inglês do carrots e os sticks, né? Quer dizer, você poder, enfim, dar aqui o incentivo, mas também trazer, olha, bem, se você não colaborar, a gente tem restrições, tem sanções, né? Enfim, eu acho que é muito importante colocar isso no contexto. Eu acho que podemos ter uma mudança de cenário. Porém, o que a gente está vendo na ascensão desses líderes, e aí eu digo, Rússia, Polônia, Hungria, Filipinas, teve um ensaio desse na própria Itália recentemente, né? Líderes com menos caráter autoritário, mas muito populistas, o próprio Boris Johnson, o Trump, o Bolsonaro, o Chave, Maduro, né? O exemplo do golpe que eu dei não foi bom, porque na verdade o que acontece Não, você tem políticos eleitos democraticamente que vão corroendo a democracia por dentro. Então, é isso. Esses países todos que eu mencionei, quer dizer, são países que foram, que a democracia foi ganhando voto, né? E que você tem ali, qual é a cartilha, né? A cartilha de líderes que se elegem por seu carisma e essa fala direta com o público, né? Que querem ser donos de uma narrativa, então uma única verdade, né? A partir daí começam, tem uma figurinha aqui. Oi? Não. Oba! Pode. Ela sabe quando minha gringa, né? Apareceu, mas não tem problema nenhum. Como é que se chama? Yasmin. Ah, tá. É minha filhotinha de 6 anos. Enfim, né, da narrativa, e que também tem uma cartilha muito clara. Quer dizer, quando eles ganham, ou as instituições se dobram, ou eles vão estar agredindo as instituições. Então, isso o judiciário, o Congresso, a imprensa, né, e a sociedade, que aí entra no que eu chamo do espaço cívico. Chegamos no ponto. Exato. Que eu queria deixar, mas antes de você falar do espaço cívico, que acho que é uma coisa, que é o grande finale. Acho que é uma coisa que você tem que deixar muito claro, que quando você fala que não é mais democracia, tanto faz se é esquerda ou é direita. Tanto Mas faz. Antes de você chegar no espaço cívico, será que a falência não é da democracia e sim do modelo liberal? Olha, eu acho que quando a gente pensa o caráter da palavra liberal no Brasil, você acha que é só economia, né? Assim, a democracia liberal, digamos assim, no sentido de fato não brasileiro do termo, mas no sentido original, é uma democracia que sim, tem o capitalismo e tem todos os direitos. Então, é uma democracia plena, onde você tem o livre mercado, a regulação do mercado. Vai lá. Democracia, ela pode falar. Eu tô aqui, tem alguém chorando. Olha só, falar com o papai que eu deixei, que a mamãe tá ocupada agora. Mas fala, a mamãe não pode agora, meu amor, tá? O pai, a guerra, sabe do quê? Na hora que a mamãe está ocupada e o papai está ocupado, ela quer ver vídeo. Então, Erlanger, esse é o dilema. Aí o pai fala que não pode, ela vem para a mãe, né? Eu agora tenho... O mais jovem estão com 18 anos, mas eu 6 filhos, eu sei como é que é isso. E seguinte, por mais que nós sejamos pais participativos, na hora H, o filho que é a mãe, né? Com certeza. Mas enfim, tá tudo... Vou voltar aqui para... Saindo do regime familiar, vamos para o regime. Exato. Mas eu estava falando, não é uma falência... Porque assim, o liberalismo tinha uma aposta que o mercado vai fazer a distribuição de renda. Não, sem dúvidas. Então, mas aí só para dizer assim, a democracia liberal como um todo não traz só o capitalismo, ela traz os direitos civis, as liberdades fundamentais. Acho que isso é importante, claro, no sentido liberal do termo é maior. Então, por isso, quando eu falo assim, eu sou uma liberal...
tem um sentido iluminista nessa história, não é a capitalista, e em especial quando a gente pensa em neoliberalismo, que é toda uma outra corrente econômica. Então, nesse sentido, sim, tem um ressentimento, e obviamente tem aí, né, o desvirtuamento de um sistema que ficou muito claro que não dá conta, né? Quer dizer, deixar o mercado regular sem você ter um Estado que tem uma rede de proteção social, olha o resultado, né? Enfim, eu acho que pouquíssima gente hoje, é muito curioso, porque eu converso também com economistas liberais. Os neoliberais continuam, digamos assim, a escola Paulo Guedes é uma escola de Chicago, é uma escola de Estado mínimo, é uma escola... Agora, tem uma escola Armínio Fraga, que eu gosto de falar, que é muito mais liberal no sentido amplo da palavra, que sim, quer um mercado capitalista, mas que ele não é um mercado que vale tudo, que ele também tem que seguir regras e tem que ter um Estado que tenha uma rede de proteção social muito mais forte e que seja aí também responsável hoje pela toda essa agenda verde que precisa vir. Então, assim, tem gente nesse ramo, mesmo quando a gente fala assim, o que seria o oposto. Eu morei em país socialista, eu morei na Letônia, meus avós fugiram da invasão comunista, e eu vi o que é, assim, de verdade. Então, assim, eu não acho que também seja o caminho. O que eu acho é que, obviamente, o pode tudo absolutamente estamos fadados ao fracasso. Então, eu vejo, tem toda uma discussão que chama reinvenção do capitalismo, pode ser assim, pode ser idealista, mas é que eu vejo pela pauta ambiental que isso tem ganhado um espaço maior. E para alguns ainda é no Brasil, assim, da boca para fora, mas eu acompanho o movimento de investidores fora do Brasil, inclusive que estão penalizando o Brasil, que é muito, muito impressionante, assim, o desinvestimento em atividades que não respeitem direitos humanos, que não respeitem a pauta ambiental e que pensem no que eles chamam o capitalismo, o termo em inglês, dos stakeholders, onde você é responsável não só pelos seus acionistas, mas por todas as relações que você tem, inclusive com as relações com a sua comunidade, com o seu país, enfim, onde você está. Então, eu acho que existe luz no fim do túnel. Não é o que a gente estava vendo vir, não é o que eu acho que ainda tem uma corrente muito importante que a gente vai precisar estar, vamos dizer, nessa contraposição, que ainda é muito forte, né? O mercado precisa, de fato, entender que ele não opera num vácuo, né? Ele está em sociedades e precisa ser muito mais responsável. Mas eu não acho, aí, pelo que eu também vivi, que a gente vai para um lugar estatizante e etc. Eu acho que dá para a gente achar democracia liberal com L maiúsculo, nesse sentido dos direitos, de uma economia também revitalizada, com regras, mas que possa operar mais livremente do que controle estatal, mas com responsabilidade. Sim, eu tendo a achar que isso é possível, se você olhar principalmente o que está acontecendo, eu digo assim, na pauta ambiental. Ela é transformadora, inclusive para o mundo dos negócios. E acho que no Brasil a gente não está lá ainda não. Tem pouca gente vivendo tipo o que está falando. Mas eu vejo fora já... Mas eu vejo fora um movimento mais promissor que vai chegar, porque os investimentos de fora são muito importantes para o nosso país também. Agora, assim, que nem na questão do clima, a pessoa fala, eu sozinho não faço diferença. Na política fala, aí você vem aí com um troço maravilhoso que é a defesa do espaço cívico. O que é isso? Qual é a proposta? Vamos lá. Eu olhei aqui, coitado do Helder. Helder, eu sei, eu filosofei aqui nessa pergunta do capitalismo. Depois eu te dou as referências do que eu estou falando. Ele falou, não estou entendendo nada. Eu falei, eu também não entenderia se eu não estivesse participando da discussão, não. Que se quiser referência, eu te passo. Eu sempre falo isso, assim, porque... Olha só, metendo uma marcha ré, eu acho que mesmo quem era favorável ao tal do Estado mínimo, na pandemia verificou que o mínimo não é tão mínimo quanto a gente imaginava. Muita gente. Todo mundo que defende privatização chega e pensa, com essas agências reguladoras, não funciona. Então, na verdade, tem pessoas que são liberais puro sangue, assim, desculpe, isso que está aí não é liberalismo, não. Mas então, por isso que eu estou falando, o liberalismo clássico não é a favor
do Estado mínimo. Não é isso. Então, acho que eu acho que é importante a gente separar também, porque eu acho que as palavras estão ganhando conotações. Por exemplo, da mesma forma que muitas vezes eu evitava falar o termo direitos humanos porque ele era mal visto, depois eu percebi que talvez tenha sido um erro, porque a gente foi retraindo, assim, as palavras foram ganhando conotações equivocadas e a gente precisa voltar a usá-las no sentido apropriado, tá? Então, eu acho que não pode ser pecado falar liberalismo. Vamos entender o que é o liberalismo clássico, vamos entender o que é o neoliberalismo, vamos ser contra a coisa certa, sabe assim? Porque senão fica essa, vamos dizer, os termos sendo mal utilizados. Isso, eu acho que a linguagem é tão importante, né, Erlângela? A gente tem ficado, acho que, refém muitas vezes dessas discussões, de como a gente é compreendido. Então, muitas vezes eu gosto de quando você me explica, porque eu não estou entendendo nada, né? É importante, porque às vezes a percepção ela é tudo, né? E fica um rótulo errado e a gente perde a possibilidade do diálogo. Então, e nós estamos aqui falando com pessoas que têm acesso à internet, que tem Instagram. Você imagina num país que tem 40% de analfabetos funcionais e então a gente ainda tem 4% de analfabetos. Mas vamos lá. Como é que a gente faz a defesa do espaço cívico? Vamos lá. Então, o espaço cívico, pensa no espaço... É o último livro dela, para quem não citei direito. Isso. Enfim, acho que veio para mim, eu nunca imaginei que eu ia ter que escrever esse livro, porque eu, como você, achava que a gente estava indo por um caminho... complicado, mas, enfim, que o que está acontecendo hoje não aconteceria, tá? Eu não achava que o Brasil estaria nessa situação. Estamos aqui. Bom, o espaço cívico é o espaço onde os cidadãos se organizam, agem, tentam influenciar não só as políticas públicas, mas o rumo do país, né? Então, enfim, a gente tem o Estado, a família, os negócios, e você tem a esfera pública, que é ali onde acontece essa interação e essa troca. No mundo, esses líderes que são eleitos pelo voto, mas que têm corroído as democracias por dentro, têm fechado esse espaço. Como? Bom, desde fechamento de conselhos de participação, menos transparência, nessa crítica à imprensa, na demonização da imprensa, na desinformação, né? E na tentativa sempre de calar os grupos que se colocam como oposição. E aí, enfim, não interessa se você é uma oposição radical, se você é uma oposição crítica, mais moderada, qualquer um que não concorda 100% é inimigo. No Brasil está muito claro, com liderança da sociedade, com ativistas, com artistas, com cientistas, acadêmicos, jornalistas, enfim, são alvo, né, de milícias digitais, né, de governos ali que usam, inclusive, possivelmente, né, acusações que é dinheiro público, enfim, fazendo essa máquina do ódio, enfim, né, todos os dias aí com muita intensidade e repetição, destruir reputações, né, desumanizar pessoas e construir falsas narrativas, que é a única narrativa que importa. Bom, o que a gente faz, né? Isso tem um problema enorme, quer dizer, quais são os impactos? E eu escrevi, temos artigos publicados no Igarapé, disponível para quem não quiser, né, ler o livro, enfim, está lá de graça, é só baixar, tem um artigo que conta tudo o que está acontecendo, a gente criou uma tipologia para a gente poder monitorar isso melhor. O artigo que eu estou falando chama A Ágora sob Ataque, está disponível no nosso site. O livro, enfim, né, depois eu mostro aqui, mas também, mas o artigo e esse fechamento, ele impacta o quê? Óbvio, impacta diretamente a atuação das pessoas que tentam aprimorar e tá ali no dia a dia das políticas públicas, mas ele impacta a qualidade da entrega do governo para todo mundo. Então, na verdade, os bens públicos são prejudicados, né? Ele também causa fuga de cérebros, enfim, muita gente tem saído do Brasil porque não tem espaço mesmo, né? Não tem só, digamos aí, quando a gente olha incentivos para pesquisa, as bolsas, todo o desenvolvimento científico do país, quer dizer, muito prejudicado, porque é um ataque à ciência muito claro, né? Então, muita gente saindo. E o que eles querem, no final das contas, né? Querem que qualquer oposição esteja com medo e se cale, né? Querem implementar o que numa democracia, obviamente, não é possível, que é uma verdade única, tá? Então, a gente tem indícios muito claros da velocidade com que esse fechamento tem acontecido no Brasil. A gente criou essa tipologia com tanto... Enfim, fiz entrevistas com muitos atores, inclusive funcionários públicos, e olhei também mundo afora
para não só detectar o que estava acontecendo no Brasil, mas olhar que possíveis próximos passos aconteceriam, para a gente se preparar e poder, obviamente, evitá-los, né? Mas eu digo assim, num momento como esse, nunca foi tão importante a reação da sociedade. E a gente pode fazer isso, né? Desde a ação cívica, e aí, né, eu descrevo no livro várias maneiras que a gente pode estar agindo, mas enfim, faça mesmo o pouco que você pode, mas faça, mas também coletivamente. Aí, óbvio, na expressão que eu poderia usar, quer dizer, tem desde frente se formando de atores da sociedade, com atores do setor privado. Por exemplo, vou trazer de volta o exemplo da causa ambiental, porque há coalizões mistas fazendo frente a essa, vamos dizer, a todo esse retrocesso. Por exemplo, tem uma coalizão chamada Coalizão Clima, Florestas e Agricultura, que tenta fazer frente a uma pauta, digamos aí, destrutiva do governo, como tem outras, concertação pela Amazônia e tudo mais, mas também acho que isso pode acabar sendo a chance da gente criar, através da sociedade, a possibilidade de ter uma frente democrática, que não interessa nesse momento quem seria o candidato, mas que possa fazer frente ao projeto autoritário em curso. Então, acho que a sociedade precisa se envolver em ações cívicas, não necessariamente políticas partidárias, mas eu acho que no momento que a gente está vivendo, inclusive, a gente vai ter que sim tentar viabilizar um projeto que una os moderados desse país, porque, enfim, estamos aí com riscos, e o que acontece com o espaço cívico, em segundo mandato de lideranças populistas autoritárias, Nossa. Tudo piora muito, né? E aí as leis que antigamente, digamos assim, estavam sendo burladas, elas são transformadas. Aí você consegue maioria no Congresso, né? Soa um pouco, enfim, o que está acontecendo hoje, né? A gente acabou de ver aí o que aconteceu na Câmara e no Senado. Óbvio, tem muita coisa para a gente olhar como é que esse Congresso vai se comportar, mas para mim é um indicativo preocupante. A gente tem que estar muito atento e cobrando que aquelas pessoas tenham o mínimo de senso de responsabilidade, né? Mas temos aí que olhar judiciário, imprensa e tudo mais. Então, acho que é um convite a sair do sofá, literalmente, né? E ali no trabalho que a gente está fazendo, tem para todo mundo, do tamanho que você quiser o seu envolvimento, mas faça, porque a gente não está num momento tranquilo. Quando eu pergunto para os meus colegas de outros países, por exemplo, da Hungria, né? Eu tenho relação, falo, mas vocês não viram? Quer dizer, qual é a principal lição? Eles falam, a principal lição é que a gente não despertou para esse tema a tempo. A gente acordou tarde. E quando a gente viu, já tinha ido. Quer dizer, o governo já tinha conquistado, já tinha se infiltrado em muitas instituições, já tinha ganho maioria no Congresso e foi fechando tudo. Assim, e tem muito problema com financiamento internacional, expulsão de universidades, muita gente saindo. É triste. Em um país ainda tido como democrático, mas agora esse termo novo, enfim, da moda, e liberal. Eu espero que a gente não chegue lá, Erlângea. Bom, chegou aquela hora que eu sempre peço já tinha uma despedida. Assim, você já fez uma fala final que é bem estimulante, mas eu encomendei um texto. Você tem ele aí? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu peguei um trechinho, né? Que eu sei que ninguém aguenta texto essa hora, mas eu falei da liberdade, né? Eu queria trazer a Clarice Lispector, porque tem duas citações dela de liberdade que eu acho que são muito, muito incríveis. Eu acho que nesse momento é o meu anseio também, que eu estou me sentindo não tão livre, e não pelo momento, não só pela pandemia, mas liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E tem um outro, esse eu acho que é do livro, até anotei, porque tem dois livros, é do Romanceiro da Inconfidência, e tem uma outra citação dela que liberdade é pouco, que o desejo ainda não tem nome, que aí também é do livro Perto do Coração Selvagem. Queria deixar esses dois trechinhos da Clarice, que é muito inspiradora. E, enfim, a liberdade que eu chamo de liberdade responsável, porque a liberdade que a turma tem pregado por aí afeta a minha, afeta a sua, e acho que a gente tem que viver, né, olhando sempre para uma sociedade que a gente, enfim, vive no coletivo, não dá para pensar só na gente. Mas, enfim, fica a mensagem da Clarice. Obrigado, Ilana, não só pelo seu tempo, mas pela sua mensagem. Espero que logo a gente avance lá aqui com a vacina para você poder voltar para esse país, que eu sei que você gosta muito. Tomara que sim. Te agradeço
E até a próxima. Ficaram perguntando, fica gravado, eu subo depois para o meu canal no YouTube. Como se fala, o link está na bio. E eu vou te mandar também uma cópia, se você quiser. Tá Muito bom? obrigada, Elaine. Eu que agradeço. Até breve. E obrigada para todo mundo que ficou aí com a gente. Enfim, beijo. Estou vendo várias pessoas queridas aí, Maicon, Taninha. Um abraço para todo mundo. Até logo. Passa o site do Igarapé. igarapé.org.br. E tem muita coisa sobre todos esses temas lá. E convido mesmo, porque eu acho que é isso. Vamos sair do sofá e mãos à obra. O Brasil é lindo demais, é bom demais para ficar nessas trevas. Vamos agir, que é nosso esse país. Vamos ocupar o nosso espaço. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.